Olá, bem-vindos ao Saúde Só por Hoje, o programa que se preocupa com o seu bem-estar físico, mental e emocional, para que você pense na sua saúde um dia de cada vez. E nesta edição você verá, médico cardiologista fala sobre o que é, como prevenir e os cuidados necessários com as pessoas que sofreram infarto do miocárdio. E mais, os benefícios e a filosofia de vida de praticantes de Kung Fu. Médico ginecologista explica o que é doença inflamatória pélvica, como tratar e os principais cuidados. E você vai acompanhar também dicas de relaxamento no quadro Momento Zen com Juliana Marconato. O Saúde Só por Hoje está no ar. Não saia daí, a gente volta já. O infarto agudo do miocárdio, conhecido popularmente como infarto do coração, é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Atualmente, existem excelentes tratamentos para o infarto agudo do miocárdio, que podem salvar vidas e prevenir incapacidades físicas. Então acompanhe a reportagem com o cardiologista Dr. Linneu Biasotti. Dr. Linneu, o que é o infarto do miocárdio? O infarto do miocárdio, de uma forma bem simples, é a obstrução, quer dizer, o entupimento de uma artéria, interrompendo o sangue que chegaria naquela região do músculo do coração que aquela artéria irriga. Trocando em miúdos, imagina você um cano, esse cano leva a água para uma região, um terreno. Você entope o cano, a água não chega lá. O sangue é a mesma coisa. Ele tem as artérias do coração, que são as coronárias. Se uma coronária, tanto faz direita ou esquerda, qualquer coronária, entope, o sangue não passa, aquela região que receberia esse sangue fica sem sangue. Se ela não está recebendo sangue, ela vai entrar em quê? Em isquemia. Essa isquemia, se não tratada imediatamente, vai evoluir para necrose, depois fibrose, e esse músculo fica totalmente inutilizado. E isso é um infarto. E quais são as causas que acontecem? O infarto normalmente tem como causa, a etiologia, a obstrução por uma placa de gordura. Uma placa de gordura que se desenvolve, essa placa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando essa placa chega acima de 70%, 80%, o que vai obstruir aí é um coágulo. Esse restinho que sobra, por exemplo, fechou 80%, sobra 20% para fechar. Esse 20% é um coágulo que se forma, entendeu? E que obstrui de uma forma assim bastante rápida, imediata, e aparece o infarto. E quando acontece isso no ser humano, quais são os sintomas? Normalmente, durante a evolução, que demora muitos anos, da formação da placa, quando chega a nível de 70% de obstrução, o paciente começa a ter sintoma, na maioria dos casos. Então o paciente começa a andar, sente uma pressão no peito. Essa pressão é uma pressão compressiva, como se estivesse apertando o peito. Às vezes irradia para o braço esquerdo, pode irradiar para o braço direito, a dor pode irradiar para o queixo. Mas o que mais chama atenção é uma pressão forte no peito, que está relacionada com o movimento, com o esforço. O paciente vai subir uma escada e ele fala: estou sentindo uma pressão no meu peito. Se eu continuar andando, essa pressão vai aumentando. Então o paciente para. Está subindo uma escada, ele para. Está subindo uma ladeira, aquela pressão é tão forte que ele para. Então é uma angina de esforço. É assim que começa. Quando a doença evolui e piora muito, pode aparecer inclusive no repouso. Agora, tem casos que, como eu expliquei a você há pouco, que tem uma obstrução, que não precisa ser uma obstrução tão importante, às vezes 60%, 50%, o paciente não tem sintoma nenhum, mas pode, de uma hora para outra, formar um coágulo naquela porcentagem que estava descoberta, por exemplo, 30%, 40%, de imediato, e o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, aquele infarto que o paciente não teve sintoma nenhum. De repente, vem uma dor forte no peito e pode, inclusive, ir a óbito sem ter sintoma nenhum. Sim. Ou então pode acontecer de uma hora para outra uma dor no peito forte, sem estar relacionada com esforço, sem nada, e o paciente
tem que ser socorrido imediatamente, ele tem que chegar no hospital nas primeiras horas, não deve ultrapassar nunca 4 horas. 4 horas já tem que ser tratado. O que a gente dá muita importância, aquilo tal que a gente chama de porta-balão. O paciente chega na porta do hospital, ele tem que ser tratado imediatamente. E a partir do momento que ele teve a dor, quanto mais depressa ele for tratado, eu digo tratado, ou fazer uma angioplastia de resgate, dilatar a artéria, ou fazer até a medicação. Quanto mais depressa ele for tratado, mais chance ele tem de reverter o infarto que ele teve. Porque hoje você consegue reverter o infarto. E quais são os grupos e os fatores de risco? Normalmente, os pacientes que se enquadram no infarto é o homem acima de 40 anos, a mulher acima da menopausa. Depois que a mulher entra na menopausa, ela passa a ter a mesma incidência de infarto que o homem tem. E o homem acima de 40 anos. Agora, o que é mais importante de tudo, eu sei que você ia me perguntar, já estou até antecedendo isso tudo, é os fatores de riscos. O que são fatores de riscos? São aqueles fatores que, quando o paciente tem, a incidência do infarto é maior. Por exemplo, bastante claro, o indivíduo que é tabagista, que é fumante, esse aumenta em até 60% a chance de ter infarto. O paciente fumante, ele aumenta a incidência do infarto em 60%. Aumenta muito. Depois, o paciente que é diabético. O paciente diabético, ele tem a incidência de infarto no diabético é altíssima. Inclusive infarto mais complicado, infarto mais graves. Fora isso, a hipertensão arterial não tratada, a pressão alta, o colesterol aumentado, é outro fator de risco importante. E depois vem os fatores de risco menores, né? A obesidade, a falta de atividade física, o estresse, a ansiedade. Mas os 4 fatores que eu considero mais importantes são tabagismo, hábito de fumar, né? O diabético, a hipertensão arterial e o colesterol aumentado. E então existe prevenções, dê algumas dicas de prevenir, né, essa questão. Eu acho que a prevenção, primeiro, é se conhecer, né? Inclusive, deixei de falar um fator importante, que é a história familiar, né? Sim. Quando se tem incidência de infarto na família, na mãe, antes da menopausa, no pai, antes de 40 anos, a incidência no filho é maior. Então, se tem história familiar de infarto do miocárdio, nos pais ainda jovens, a incidência do infarto no filho é maior. É um outro fator de risco. Esse é o fator de risco hereditário, é um fator que você não pode remover. É irremovível porque você nasce com a genética. Agora, quanto ao cigarro, você consegue remover, a hipertensão você consegue tratar, o colesterol aumentado você consegue tratar, o diabético você controla, não cura, mas controla. Mas são fatores de risco grave. Agora, o que eu chamo atenção, o que é importante é que os pacientes tenham conhecimento sobre a sua saúde. Porque se você não tem conhecimento sobre você não pode tratar. Sim. Então o paciente tem que ir ao médico. O médico tem que avaliar os fatores de risco e enquadrar o paciente dentro dos fatores de risco dele. Se é hipertenso, tem que tratar a pressão. Se é diabetes, tem que tratar a diabetes. Se tem colesterol aumentado, tem que tratar o colesterol. Como eu sempre disse, se é fumante, tem que deixar o hábito de fumar. Então, para você prevenir, você tem que se conhecer. Se você não se conhece, como você vai prevenir? Chega muito paciente no meu consultório com diabetes aumentado que nunca soube que teve. Paciente com pressão aumentada que nunca soube que teve. Porque a pressão às vezes é assintomática. Você tem pressão alta, mas não tem sintoma. Então é hiper importante você se conhecer. Por isso que todo mundo tem que ir ao médico pelo menos 2 vezes por ano, 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano deve procurar um seu cardiologista e fazer todo o seu exame de rotina. O Kung Fu é uma arte marcial que, através de muita dedicação, busca a formação do caráter de seu praticante e o aprimoramento da sua personalidade. Cada pessoa pode ter objetivos diferentes ao optar pela prática do Kung Fu, que devem ser respeitados. Acompanhe a entrevista com o atual presidente da Confederação Brasileira de Koshu Chinês, o Grão-Mestre Li. Eu vim aqui invadir o curso ministrado pelo Grão-Mestre Li, que é mestre de Kung Fu, representante da América do Sul, gente. E também atual presidente da Confederação Brasileira de Koshu Chinês. E olha só, ele está aqui em Araraquara, ministrando cursos para vários alunos aqui do Centro de Artes Marciais Garra de Águia, Araraquara. Então, mestre Li, é um prazer falar com o senhor. Boa tarde. E me conta,
Qual é a origem do Kung Fu? Kung Fu é a origem arte marcial da China. Ele já tem mais de 5.000 anos de histórico. E ele já traz essa arte para o Brasil 42 anos. E o senhor é o mestre dos mestres, né? E existe vários estilos no Kung Fu. Qual que é o águia, garra de águia, né? É um dos estilos. Sim, estilo garra de águia é um dos estilos da China. Ele é criado com um general chamado Orfei. E ele já tem 3.000 anos. 3.000 anos já, na história da China. E quais os benefícios que isso leva para o ser humano no geral? Porque assim, arte marcial, antigamente, ele é como usa para guerra, criar para isso. E hoje, arte marcial não é somente para guerra, ele também tem várias importâncias. Na nosso estilo, hoje trabalha com 5 concluídos princípios. Primeiro, é para a saúde, porque se não tem saúde, você não vai fazer nada, né? Segundo, fora de um esporte, ele também é uma autodefesa, defesa pessoal, porque outro tipo de esporte, bom para a saúde, mas não é para a defesa. Mas como arte marcial, Kung Fu, ele é criado para a guerra, então ele fora para a saúde, também é para a defesa. E terceira, é como arte, porque é uma beleza, uma arte, né, cultura. E quarta, é parte da administração, porque é muito técnica, muito estilo. Hoje não assiste mais, porque não tem boa administração. E último é pesquisa, porque tudo, como estudo, né, tem que cada dia melhor. Então tem que pesquisa e estudar melhor cada dia. Então tem departamento pesquisa. Os praticantes do Kung Fu, eles levam isso realmente para o trabalho, para o mercado de trabalho, para a vida, para a família. Isso gera uma harmonia maior de vida, né? Sim, porque Kung Fu não é somente uma luta ou uma esporte, é uma cultura milenar da China. E a partir de qual idade que é indicado a começar a praticar? Olha, na China, o pessoal já começa certo, como o futebol no Brasil, né? Então, normalmente, a 4 anos de idade, já começar a praticar arte marcial chinês, já é. E não tem idade para parar? Não, porque esporte não tem idade, né? Porque a natureza, tudo humano, saúde, foi ciência, foi provado. Medicina disse, tudo humano vai crescer até 45 anos. Depois começar a envelhecer. Se você praticar esporte com o caminho certo, então você, quando envelhecer, muito devagar, não vai parecer problema. Se você não cuidar, abusa, então você toma problema muito rápido, como eu. Hoje, eu tenho 62 anos. Sério? Sim, e meu neto tem 15 anos já. Olha! Então muita pessoa fala, não parece. Não mesmo. Porque é praticar um caminho certo na parte de esporte, arte marcial. Sem contar com a disciplina. Precisa, porque parte de descansar, parte de comer, parte de dinar, tudo é disciplina. Depois do intervalo você verá, ginecologista fala das doenças inflamatórias pélvicas. E acompanhe também dicas motivacionais no quadro Momento Zen. Não saia daí, o Saúde Só por Hoje volta já.
A doença inflamatória pélvica engloba o conjunto de doenças inflamatórias do trato genital feminino superior, útero, trompas e ovários, e atinge a mulher jovem com idade entre 20 e 35 anos. É considerada a complicação mais comum e mais séria das doenças, causando altos índices de gravidez fora do útero, dor pélvica crônica e infertilidade. O Dr. Constantino Vieira explica o que é a doença inflamatória pélvica. Acompanhe na reportagem. Você sabe o que é uma doença inflamatória pélvica? O nosso convidado de hoje é o médico ginecologista Dr. Constantino. Doutor, fale um pouco para a gente sobre a doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica é um processo inflamatório, como o próprio nome diz, na pelvis da mulher, que pode comprometer tanto a parte do útero, ovários, trompas, quanto o peritônio e também compromete a bexiga da mulher. As causas mais frequentes podem ser tanto doenças sexualmente transmissíveis, quanto processos invasivos no útero ou abdominais que a mulher sofra, ou inclusive doenças raras que possam promover um processo inflamatório no local. E, inclusive, quando se diz processo inflamatório pélvico, ele não quer dizer obrigatoriamente que haja uma infecção pélvica, mas sim uma inflamação. E a inflamação também hoje tem que ser pensada na endometriose, que é uma patologia muito comum nos nossos dias atuais. Tá, ela é uma doença sintomática? Normalmente ela é promovendo, dependendo da causa dela, normalmente muita dor, principalmente abdominais, na relação sexual ou na movimentação da paciente, podendo ou não ocorrer febre, dependendo do processo infeccioso ou não que venha acompanhado ao processo inflamatório pélvico. Tá, como é feito o diagnóstico no paciente? O diagnóstico é mais clínico inicialmente, para que o médico tente descartar as possibilidades de um processo infeccioso ou inflamatório, para depois partirmos para exames laboratoriais e em seguida, às vezes necessário até processos mais invasivos, como videolaparoscopia ou até a laparotomia. Certo, e depois de diagnosticado o problema, né, tem um tratamento. Ele é diferenciado para cada paciente ou é sempre o mesmo? Sempre considero que o processo inflamatório pélvico ele deve ser muito bem diagnosticado pelo colega, para que a paciente possa ter um tratamento específico para cada caso, quando necessário uso de antibióticos, quando necessário só anti-inflamatórios e algumas vezes necessário o ato cirúrgico. Tá, e pode ocorrer complicações? Normalmente a pior complicação que pode ocorrer é a infertilidade futura dessa paciente, devido à obstrução das trompas ou à inutilização dos ovários pelos processos infecciosos ou inflamatórios ocorridos. Certo. É uma doença comum hoje? Ela é muito comum nos nossos meios ambulatoriais, pela própria dificuldade do colega fazer às vezes o diagnóstico ou da própria paciente chegar até o colega para fazer um bom diagnóstico. No meios mais de consultório é um processo que a gente consegue fazer o diagnóstico um pouco mais precoce, não chegando a um ponto mais grave ou nos pontos mais ruins da doença. Tá, existe um grupo de risco? Infelizmente, o grupo de risco maior para os processos infecciosos é o ato sexual sem proteção ou sempre com muita promiscuidade sexual. Tá, então no caso a prevenção pode ser feita através do uso de preservativos? Isso, o preservativo, ele apesar de ser um modo bom, infelizmente é o melhor método para nós preservarmos tentarmos evitar a infecção pélvica, seria o processo de termos menos parceiros possíveis, o que hoje não é a realidade. Quanto ao processos inflamatórios, que podem ocorrer também na doença inflamatória pélvica, seria mais o exame ginecológico semestral ou no máximo anual, para tentar fazer diagnósticos de patologias tipo endometriose, doenças de Crohn ou outras doenças intestinais que possam levar a esses tipos de patologias. Certo. As pessoas fizeram algumas perguntas na rua e elas querem saber da doença inflamatória pélvica se é considerado uma DST.
Quando ela é causada por uma bactéria que venha do ato sexual, sim. Quando ela é causada por um processo inflamatório do próprio indivíduo, não. Quando ela é causada por causa de uma agressão necessária à paciente devido a uma curetagem ou devido a uma própria laparotomia, também não é considerada uma doença inflamatória, não é considerada uma doença infecciosa. E ela pode ser hereditária? É um pouco complicado dizer isso. Casos raros ela pode ser hereditária devido a problemas que a pessoa desenvolva no próprio nascimento ou na própria evolução da vida sexual e maturidade sexual da paciente. Certo. E o paciente, ela pode apresentar mais de uma vez a doença? Com certeza. Mesmo depois de curada? Mesmo depois de curada. A patologia pode ser repetida se for um processo inflamatório causado por bactérias, dependendo do parceiro que ela tiver. Se for uma causada por problemas imunológicos, como a endometriose, se diz que a endometriose a gente controla, mas é impossível dizer que a gente cura. Então ela pode se repetir. Tá, o senhor pode deixar alguma dica para as pessoas que estão em casa sobre o assunto? A melhor coisa que nós podíamos fazer para tentarmos minimizar isso seria os exames ginecológicos preventivos semestrais de preferência, anuais seria o mínimo que a gente poderia ter feito, e principalmente cuidado no ato sexual. Sempre que for fazer o ato sexual, quando possível, usar a camisinha e o mínimo possível de parceiros. Seria o melhor modo de nós tentarmos evitarmos a quantidade de DSTs e processos inflamatórios pélvicos. Desde 1983, com a criação do programa Assistência Integral à Saúde da Mulher, a atenção federal à saúde da mulher deixou de ser unicamente voltada para a relação materno-infantil, para incorporar assistência em todas as etapas da vida. O programa deu ênfase a preocupações com doenças ginecológicas prevalentes, prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, DST, e AIDS, além de assistência às mulheres vítimas de violência. Agora você vai conferir com Ju Marconato dicas motivacionais para que você tenha uma semana mais produtiva e feliz. Jaya Shri Krishna Olá, no quadro de hoje nós falaremos sobre a celebração da vida. Uma das formas mais bonitas de alegrar, de rir, de cantar, dançar, coisas importantes para o nosso dia a dia. Então a dança, ela traz essa celebração, ela traz essa forma de vivenciar a vida de uma forma mais bonita, mais expressiva. Nós mulheres muitas vezes ficamos depressivas, preocupadas, pensando demais no amanhã ou pensando demais em coisas que nos acorrentam ao passado. Celebrar a vida é uma das formas mais bonitas de viver o agora e viver com sabedoria. Então a sugestão do nosso Momento Zen de hoje é: aprenda todos os dias a fazer algo que você gosta, a se sentir feliz e celebrar a saúde, celebrar a sua família, cantar, rir, dançar, formas maravilhosas de trazer bem-estar para o seu corpo com poucas coisas. Que nada precise acontecer de muito diferente para que você se sinta feliz. A felicidade é um estado interior e as coisas externas são importantes, mas se isso vem de dentro para fora, cria uma plenitude, cria saúde, cria uma forma mais plena de vida para o ser humano. Relaxe seus ombros, os braços. Sinta seu corpo vibrando com gratidão e alegria. Leve suas mãos ao seu coração. Pense em pequenos detalhes que fazem toda a diferença em nossa vida e sinta gratidão por eles. Verdadeiramente, sinta a certeza de que você tem tudo o que precisa para ser feliz hoje. Sinta uma luz rosa emanando do seu coração, tomando conta de todo o seu campo áurico. Tudo aquilo que você desejar, neste momento as pessoas voltará multiplicado. Estamos todos interconectados e a nossa maior ilusão é a separação. Se eu pegar lama e atirar em alguém,
eu já sujei as minhas mãos. E o mesmo serve para o amor que disponho a compartilhar. Somos expressões divinas. Somos ligados em uma consciência coletiva. Se eu evoluir enquanto pessoa, ajudarei a melhorar a condição vibratória do planeta. O passado é história, o amanhã é mistério e hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Esteja presente, totalmente integrada com seus sentimentos. Sem discutir, contorne suas limitações e medos, como a água, que é leve e flexível. Deixe seus movimentos fluírem naturalmente, sem quebras. Sorria por dentro e por fora. Trabalhe a entrega. Dançando com a alma, eliminamos o tempo e o espaço. E o movimento de dança torna-se único, insubstituível, é mágico, é contagiante. Quando nos conectamos com a nossa sincera bondade, alegria, nos tornamos um canal para que as pessoas possam sentir isso também. Dançar não é apenas um momento de exibição, é uma troca de energias. Repita verbalmente ou mentalmente: eu sou feliz. Agradeço tudo que sou e por todas as coisas boas que vêm a mim a cada momento. Amo todas as pessoas do mundo como se elas fossem parte de mim. Solto agora a necessidade de controlar as pessoas e coisas e deixo fluir, sabendo que o melhor virá a mim, sempre. Desejo do fundo do meu coração que todas as pessoas do mundo sejam felizes e prósperas. Obrigada, obrigada, obrigada. O programa Saúde Só por Hoje fica por aqui. Lembrando que ele vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reapresentação aos sábados às 10 horas da manhã. E agora você também pode acompanhar pelo site www.edifrediane.com.br. E você, pensou na sua saúde hoje?